Esdras capítulo 7, versículo 27 e 28. Olha que maravilha, diz assim a palavra de Deus: Bendito seja o Senhor, Deus de nossos pais, que deste modo moveu o coração do rei para ornar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém, e que estendeu para mim a sua misericórdia perante o rei e os seus conselheiros e todos os seus príncipes poderosos. Assim me animei segundo a boa mão do Senhor, meu Deus, sobre mim, e ajuntei de Israel alguns chefes para subirem comigo. Esta é a palavra do Senhor para nós nessa noite. Esdras capítulo 7, verso 28, verso 27 e 28. E o tema da nossa reflexão é renovar a nossa confiança em Deus. Renovar a nossa confiança em Deus. Irmãos, nós iniciamos um novo ano pela graça, pela misericórdia do Senhor, e o ano já começou com muitos desafios, né? Os irmãos veem aí, né, acompanham as enchentes, né, atingindo a Bahia, a nossa região de Minas Gerais, né, a tragédia ocorrida ali em Capitólio, né, e tantas situações sendo vivenciadas numa perspectiva municipal, às vezes regional e às vezes pessoal, né? Acabamos de ouvir aí o caso da nossa querida irmã Marcinha, que caiu e fraturou o fêmur. Puxa, que desafio, né? E tantos outros aí acometidos pela Covid. Então nós começamos o ano pela graça de Deus, na misericórdia do Senhor, mas com desafios, como acontece quase que sempre. A gente sempre entra no novo ano e tem desafios, né, diante. Nós temos o enfrentamento com situações difíceis, né? Faz parte da nossa caminhada. E nada mais necessário para nós, diante dos desafios que já se apresentaram para nós nem acabamos de entrar o ano direito e já estamos enfrentando muitos desafios. Então nada melhor do que renovar a nossa confiança em Deus. Nada mais necessário, urgente para mim e para você do que começando o novo ano, renovar a nossa confiança em Deus. Nós buscamos renovação em tantas áreas da nossa vida, né? Nós renovamos a nossa casa, nós renovamos o nosso carro, nós renovamos a nossa carteira de motorista, né? Nós renovamos, procuramos mudanças para melhor em relação a tantas áreas da nossa vida, renovamos nosso currículo, né? Procuramos mudar no sentido de fazer cursos, de atualizações no nosso âmbito profissional, nós renovamos tudo aquilo que promove bem para a nossa carreira profissional, para a nossa família. Então faz parte da nossa caminhada. Mas a coisa mais importante dentre todas estas, que são lícitas, né, que fazem parte da nossa caminhada, é renovar a nossa confiança em Deus. E eu gostaria de lembrar você que, adentrando o novo ano, nós precisamos lembrar daquilo que o apóstolo Paulo disse lá em Filipenses, né, no capítulo 3, verso 12 a 14, né, esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Então nós temos que agradecer a Deus pelo ano que passou, por todos os desafios que foram superados, mas esquecer das coisas que para trás ficam e avançar para as que diante de nós estão. É um novo ano, é um novo tempo, nós temos novos desafios, mas também novas oportunidades de Deus, né, para renovar nossa confiança em Deus e viver experiências diferenciadas da parte do Senhor na nossa vida. Então esquecer das coisas que para trás ficam e avançar para as que diante de nós estão. E eu queria usar aqui o exemplo e o testemunho de Esdras, né? Esdras foi um homem levantado pelo Senhor, né? Um escriba versado na lei de Deus, né? Ele foi levantado pelo Senhor para fazer parte, né, do retorno do povo de Israel, do cativeiro, voltando para repovoar, né, Jerusalém. Né? Houve uma primeira leva que veio com Zorobabel e houve uma segunda leva de judeus que vieram com Esdras. Depois houve uma terceira que veio com Neemias. Então nós estamos falando desse momento em que o povo de Deus está retornando, né? Está tendo da parte de Deus a graça de receber de Ciro, né, o edito, a liberação para voltar para Jerusalém.
né? E Esdras toma parte desse momento histórico muito especial da vida de Israel. E depois de terem estado no cativeiro por 70 anos, agora o povo está voltando, aos poucos estão voltando para repovoar Jerusalém e reconstruir, né, o templo, os muros e retomar a vida na terra prometida, né, e poder adorar a Deus e poder servir ao Senhor ali, na terra que Ele prometeu para o seu povo. Então, aqui, há algo muito especial nesse texto. A gente vai ver, por exemplo, o louvor de Esdras ao Senhor. A gente vai ver também o testemunho que Esdras dá, né, sobre o Senhor. E também a experiência de Esdras com o Senhor. Então, pelo menos essas três coisas a gente observa nesse pequeno texto que nós lemos, né? O louvor de Esdras ao Senhor, o testemunho de Esdras sobre o Senhor e a experiência de Esdras com o Senhor. E eu quero partir, né, desse texto, a partir desse texto, desse pequeno texto da Escritura, né, falar sobre como é que nós podemos renovar a nossa confiança em Deus, olhando para aquilo que Esdras escreveu para nós. E aqui a gente vai fazer três considerações, né? O que é que na fala de Esdras, né? O que é que na fala dele Deus usa para renovar a nossa confiança nele, né? Para renovar a nossa confiança no Senhor. Então, a gente vai considerar algumas coisas. Primeiro, a gente precisa considerar a suficiência do Senhor. Aquilo que Esdras fala nos faz refletir e considerar sobre a suficiência do Senhor. Isso é muito importante. E logo no começo do versículo, nas poucas palavras que ele usa, no seu louvor ao Senhor, ele diz: bendito seja o Senhor, o Deus de nossos pais. Só estas poucas palavras de Esdras já são palavras extraordinárias, né? Que carregam um peso para nós muito importante no que diz respeito a renovar a nossa confiança em Deus, renovar a nossa confiança no Senhor. Ele diz assim: bendito seja o Senhor, Deus de nossos pais. Por que isso é tão importante? Isso aponta para a suficiência do Senhor, né? Essas poucas palavras apontam para a suficiência do Senhor. Nós somos insuficientes, mas o nosso Deus é todo-poderoso, é incomparável. Quão grande é o nosso Deus! Ele é suficiente. Ele é o Senhor. O apóstolo Paulo, né, lá em 2 Coríntios, ele diz assim: quem é suficiente para essas coisas? Né? E fica subentendido que ninguém é suficiente para aquilo que Paulo está colocando ali em 2 Coríntios. Mas ele diz: a nossa suficiência vem do Senhor. É isso. E Esdras diz assim: bendito seja o Senhor, Deus de nossos pais. Por que essas palavras carregam esse peso da suficiência? Porque o Senhor que está descrito aí, com essa palavra, não é? com essa palavra, com essas letras todas maiúsculas, Yahvé, né? ou Javé, é o Deus que é a fonte suprema de todas as bênçãos. Todas as bênçãos que nós conhecemos, que nós podemos nominar, que nós podemos testemunhar, que nós podemos experimentar, elas vêm de um único lugar, elas vêm do Senhor. Ele é a fonte de todas as bênçãos. Tem uma canção que eu cantava muito lá em Utinga com os nossos irmãos da Igreja Evangélica Nazareno, que diz assim: todas as minhas fontes, Senhor, estão em Ti. Né? Então essa palavra Senhor nos remete a esta verdade da Escritura, que Deus é a fonte suprema de todas as bênçãos. É por isso que quando Tiago escreve lá na sua epístola, ele diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não existe sombra e nem variação de mudança. Ou seja, a fonte suprema de todas as bênçãos para a nossa vida não é o nosso patrão, não é o nosso governo, não é a nossa sabedoria, não é a nossa influência, não é o nosso salário. As bênçãos vêm da parte do Senhor. Ele é a fonte de todas as bênçãos. Por isso que nós precisamos considerar a suficiência do Senhor. Ele é a fonte de todas as bênçãos. E mais que isso, essa expressão usada por Esdras vai nos mostrar que Deus é a fonte de todas as bênçãos, que Deus é autossuficiente, é autoexistente. Ele é o Redentor. Eu já disse isso para vocês em outras ocasiões. Essa palavra Senhor, né,
toda com letra maiúscula, que se refere a Javé ou a Yavé, que faz referência ao nome do Senhor, faz a gente pensar sobre o Deus que é autoexistente, que é autossuficiente, aquele que é o Redentor. Ele não depende de nada e nem de ninguém para existir. Pelo contrário, como diz o apóstolo Paulo em Atos dos Apóstolos, nele nos movemos, existimos e somos. Então ele é autossuficiente, ele é autoexistente, ele é o Redentor, ele é aquele que tem o poder de nos salvar. E o apóstolo Paulo vai dizer lá em Efésios, em Colossenses, que ele nos resgatou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Veja que coisa extraordinária. Então, quando a gente pensa sobre renovar a nossa confiança em Deus, e a gente olha para o louvor de Esdras, para o testemunho de Esdras, e para a experiência de Esdras com o Senhor, uma das coisas que vem na nossa mente e que nos deve ser uma consideração forte e contínua, para que nós renovemos a nossa confiança no Senhor, é considerar a suficiência do Senhor. Esdras, quando usa essa palavra, louvando o Senhor, o Deus de nossos pais, como ele diz aqui, o que é que está embutido nisso? Está embutido a verdade de que Deus é a fonte de todas as bênçãos da nossa vida, de que Ele é autossuficiente, de que Ele é autoexistente, de que Ele é o Redentor das nossas vidas, o Redentor do seu povo. Isso é surpreendente, Eu não sou autossuficiente, eu não sou autoexistente, e eu não sou o meu próprio Redentor, mas bendito seja o nome do Senhor, porque Ele é autossuficiente, Ele é autoexistente, Ele tem o poder de nos redimir, e Ele o fez na pessoa bendita do seu Filho Jesus. Então, isso é muito especial. Isso nos permite, quando nós consideramos a suficiência de Deus, a suficiência do Senhor, isso nos permite renovar a nossa confiança nele, única e exclusivamente nele. E mais que isso, aquilo que Esdras diz também faz a gente considerar que Deus é o Deus do pacto, é o Deus da aliança, é aquele que firmou um pacto com Abraão, com Isaac, com Jacó, que se estendeu a toda a descendência de Abraão, de Isaac e de Jacó, e nós nos tornamos herdeiros, nós somos descendentes espirituais de Abraão. Olha que coisa linda, nós somos filhos de Abraão pela fé, e a bênção de Abraão chegou até nós na pessoa bendita, do descendente por excelência de Abraão, que é o Senhor Jesus. Então, que coisa extraordinária, irmãos, isso é surpreendente, A minha confiança se renova quando eu considero, a suficiência do Deus a quem eu sirvo, de quem eu sou e a quem eu sirvo. Ele é o Deus que é a fonte de todas as bênçãos. Ele é o Deus autossuficiente, autoexistente, redentor. Ele é o Deus do pacto, o Deus da aliança, aquele que firmou um pacto com Abraão e que permitiu que a bênção do pacto firmado com Abraão chegasse a mim, chegasse até você, na pessoa bendita do seu Filho Jesus Cristo. Então, irmãos, louvado seja o nome do Senhor. Eu não sei quais são os desafios que você está enfrentando agora, já no começo de 2022. Os desafios vêm, eles aparecem, Às vezes no começo, às vezes no meio, às vezes no fim. E tem gente que enfrenta no começo, no meio e no fim. Mas nós renovamos a nossa confiança em Deus. Por quê? Porque Ele é a fonte suprema de todas as bênçãos. Porque Ele é autoexistente. Porque Ele é autossuficiente. Porque Ele é o Redentor. Porque Ele é o Deus do pacto. Aquele que se revelou a Abraão, Isaac, Jacó. Aquele que se revelou e os abençoou. E que tem se revelado a nós na pessoa bendita do seu Filho Jesus e que tem nos abençoado. Então nós glorificamos a Deus. A semelhança do que aconteceu com Esdras, nós queremos dizer, como disse Esdras, bendito seja o Senhor, o Deus dos nossos antepassados. Bendito seja o Senhor, o Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Bendito seja o nome do Senhor, o Deus de Davi, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Aquele que tem nos abençoado com toda sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em
Cristo Jesus. Irmãos, isso é extraordinário. Então, como é que nós renovamos a nossa confiança em Deus quando a gente considera a suficiência do Senhor? Né? A gente enfrenta enfermidade, a gente enfrenta crise financeira, a gente enfrenta crises hídricas, né? Ou excesso de chuva, a gente enfrenta tantas situações. E como é que é possível nós vencermos tudo isso, né? Nos mantermos de pé, nos mantermos com sanidade mental e com vigor espiritual? Como é possível? Porque nós confiamos na suficiência do Senhor. Nós confiamos na suficiência do Senhor. Ele nos permitiu atravessar o ano de 2020, né? Com isolamento, com pandemia, com todo tipo de restrição. Ele nos permitiu atravessar o ano de 2021 e nos permitiu adentrar o ano de 2022. Então nós glorificamos o nome do Senhor à semelhança do que fez Esdras e dizemos: bendito seja o Senhor, o Deus dos nossos pais. Bendito seja o nome do Senhor, o Deus de Esdras, que é o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que eu posso dizer como Paulo, é o meu Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Então, amados, que Deus permita que você, que está enfrentando desafios, lutas, dificuldades, tribulação, tentação, provação, né? Está passando pelo vale, pela cova, pelo deserto, né? Por todas aquelas figuras e metáforas da Escritura que sinalizam provação, né? Fornalha. Você que está passando por esses cenários, que você renove a sua confiança em Deus nessa noite, em nome de Jesus. E como é que isso vai acontecer? Quando você levar em consideração a suficiência do Deus a quem você serve e de quem você é, né? Do Deus a quem nós servimos e de quem nós somos. Considere a suficiência do Senhor, né? Perceba que coisa extraordinária. Ele é a fonte suprema de todas as bênçãos na tua vida. Ele é o Deus autossuficiente, autoexistente, o Redentor da tua vida. Ele é o Deus do pacto, aquele que se revelou na Sagrada Escritura. Isso faz toda a diferença. Isso faz toda a diferença. Que Deus permita que isso possa encher o meu coração, possa encher o teu coração e renovar a nossa esperança em nome do Senhor Jesus. Mas mais que isso, o texto da Escritura também vai nos mostrar que a gente precisa considerar a suficiência do Senhor, mas também considerar a intervenção do Senhor a favor das nossas vidas. O Esdras vai dizer o seguinte, depois do louvor que ele expressa no verso 27, bendito seja o Senhor, o Deus de nossos pais, ele vai contar a sua experiência com Deus, ele dá um testemunho, melhor dizendo, acerca do que Deus fez, da intervenção de Deus. Ele diz assim, olha que lindo, esse Deus que deste modo moveu o coração do rei para ornar a casa do Senhor, a qual está em Jerusalém, e que estendeu para mim a sua misericórdia perante o rei, os seus conselheiros e todos os seus príncipes poderosos. Olha só o que o Esdras faz, ele dá um testemunho sobre a intervenção do Senhor a favor dele. E isso é muito lindo. Como é que nós renovamos a nossa confiança em Deus? Quando nós consideramos a suficiência do Senhor e quando nós consideramos a intervenção do Senhor. Esdras está dando para nós, né, um testemunho sobre a intervenção de Deus. Quando ele estava lá ainda na Babilônia, como é que Deus interveio? Ele disse, foi deste modo que Deus fez. Deus moveu o coração do rei. Deus moveu o coração do rei para liberar, para dar autorização e para que levantasse recursos, para que não só Esdras pudesse ter autorização para voltar para Jerusalém, mas que ele pudesse ter todo o recurso necessário para ornamentar a casa do Senhor, ornamentar o templo que estava começando a ser reconstruído, começou a ser reconstruído no tempo de Zorobabel, né? Olha só que coisa surpreendente. E agora ele retorna com um segundo grupo, né? Agora ele retorna com um segundo grupo e o que acontece nesse retorno? Ele tem a autorização do rei, né, para ornamentar a casa de Deus. Não só para poder ir para Jerusalém, mas para ter toda a provisão necessária para que pudesse acontecer esse ornamentar da casa do Senhor. Irmãos, e ele diz assim, o Senhor moveu desse modo o coração do rei, dos seus conselheiros
e de todos os seus príncipes poderosos. Deus atuou, interveio de tal forma que aquilo promoveu algo surpreendente a favor de Esdras, a favor do povo de Deus e a favor da cidade do povo de Deus e da casa do povo de Deus, né? Da casa do Senhor ali em Jerusalém. Então, irmãos, como é surpreendente tudo aquilo que Esdras testemunha para nós acerca da intervenção de Deus, né? Como Deus usou de uma forma maravilhosa, surpreendente, a vida do rei, interveio na vida do rei, dos conselheiros e dos príncipes poderosos. E a gente precisa considerar a suficiência do Senhor e precisamos considerar a intervenção do Senhor. E a gente olha para isso, irmãos, e a gente fica surpreso. Independente de tudo que Esdras fez, independente de Esdras, do rei, dos conselheiros, né, dos príncipes, quem estava agindo nos bastidores era o Senhor, né? Independente de Esdras, independente do rei, independente dos conselheiros, independente dos príncipes, havia uma vontade soberana agindo nos bastidores e movendo mentes e corações. Era a vontade e a intervenção soberana do Senhor agindo sobre o rei, sobre conselheiros, sobre príncipes, sobre o seu povo e até sobre o coração do próprio Esdras. Então, irmãos, isso é muito especial. Deus decidiu soberanamente intervir naquele cenário para promover o bem do seu povo, a glória do seu nome e o cumprimento da sua palavra. O cumprimento da sua palavra. Aquilo que ele havia prometido a Abraão, Isaac e Jacó, né? Aquilo que estava registrado na história do seu povo como vontade do Senhor. Então, é lindo a gente olhar para isso. E a gente nota algumas coisas surpreendentes. Por exemplo, Esdras havia clamado, o povo havia clamado, e Deus usou o clamor daquele povo, né, para que tudo aquilo acontecesse. Deus interveio em resposta ao clamor do seu povo. É isso que nós cremos. É por isso que a nossa confiança se renova no Senhor, porque nós consideramos a suficiência do nosso Deus e nós também nos agarramos crendo na intervenção do nosso Deus sobre a nossa vida, sobre a nossa saúde, sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre a nossa igreja, sobre a nossa cidade, sobre a nossa região, sobre o nosso país. Nós cremos e por isso nós clamamos, né? Por isso nós intercedemos e oramos, porque cremos que Deus pode intervir. Então, Ele pode tocar onde ninguém pode tocar. Ele pode gerar o que ninguém pode gerar. Ele pode anular o que ninguém pode anular. Ele pode abrir caminhos que ninguém pode abrir. E a palavra de Deus diz que a porta que Deus abre, ninguém fecha. E a porta que Ele fecha, ninguém abre. Porque Ele é o Senhor. Ele pode tocar no coração do rei, como diz Provérbios, o Senhor inclina o coração do rei para onde Ele quer. Porque Ele é o Senhor soberano. Deus agiu sobre Faraó, Deus agiu sobre Nabucodonosor, Deus agiu sobre Ciro, Deus agiu sobre todos os reis que não eram de Israel, né, descrito na Escritura, que não eram de Israel, e também dentro do povo de Israel, porque Ele é o Senhor, Ele é soberano, Ele pode tocar onde ninguém pode tocar, Ele pode gerar aquilo que ninguém pode gerar, Ele gerou favor, né, de reis ímpios, né, para com o seu povo Israel, e Ele pode anular a vergonha, o opróbrio, a humilhação, né, a dor. Ele pode intervir com graça e com poder, porque Ele é Deus, Ele é o Senhor. Então, a gente precisa considerar a suficiência do Senhor e considerar a intervenção do Senhor. Ele interveio no Egito e libertou o povo de Israel. Ele interveio na Babilônia e permitiu que seu povo retornasse do cativeiro. Ele interveio sobre a nossa história, enviando Jesus Cristo, o Emanuel, aquele que é o Deus conosco. Ele interveio para mudar a história da nossa vida. Ele nos arrancou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Ele nos transformou em novas criaturas pela graça e pela misericórdia dele mesmo. Então a gente precisa considerar isso. Esse ano já começa com desafios familiares, desafios conjugais, desafios comunitários, desafios congregacionais, mas nós renovamos a nossa confiança em Deus. Quando olhamos, né, para o louvor de Esdras, quando olhamos para o testemunho de Esdras, quando olhamos para a experiência de Esdras, a gente considera o quê? A suficiência do Senhor.
a gente considera o quê? A intervenção do Senhor na história do seu povo e na história da nossa própria vida. E assim, nossa fé se renova, nosso vigor espiritual ganha um novo impulso por causa da palavra de Deus, dessa palavra bendita, nos contando acerca da experiência do testemunho de Esdras. Louvado seja o nome do Senhor. O Deus que interveio lá no Egito, o Deus que interveio lá na Babilônia, o Deus que interveio lá na Palestina, é o Deus que interveio aqui, aonde você está, né, na sua cidade, na sua casa, na sua comunidade de fé. Ele é o Deus da nossa vida. Por isso, a nossa confiança, a nossa esperança se renova no Senhor, né? E Isaías diz, aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, né? Voarão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Então a nossa confiança nessa noite se renova em Deus, né? Por conta de pensarmos, de refletirmos, de considerarmos a suficiência do Senhor e também a intervenção do Senhor a favor da história do seu povo e a favor das nossas vidas. Renovamos a nossa confiança em Deus, no nome de Jesus e no poder do Espírito Santo. E aí, eu quero terminar esse texto. A gente precisa considerar a suficiência do Senhor, a intervenção do Senhor e o favor do Senhor. O favor do Senhor. Esdras dá para nós um testemunho, né? Mas ele fala da sua experiência com o favor do Senhor. No finalzinho do verso 28, ele diz assim: assim me animei, né? Segundo a boa mão do Senhor, né? Segundo a boa mão do Senhor sobre mim. Eu me animei segundo a boa mão do Senhor, meu Deus, sobre mim. E ajuntei de Israel alguns chefes para subirem comigo. Olha, a gente aprende com o louvor de Esdras, a gente aprende com o testemunho de Esdras e a gente aprende com a experiência do Esdras. Quando a gente olha para a experiência dele, a gente identifica ali o favor do Senhor. Ele dá testemunho sobre esse favor de Deus, né? Ele fala da experiência com o favor de Deus. Agora ele fala numa dinâmica pessoal, porque o Deus que inclinou o coração do rei a favor do povo de Israel, né, também agiu de uma maneira muito especial, manifestando seu favor de maneira pessoal para com Esdras, como indivíduo, como pessoa, né? E tudo isso revertendo como um favor para Israel, para o povo de Deus também. Então, olha só, ele diz assim, final do verso 28, assim me animei, segundo a boa mão do Senhor, meu Deus, sobre mim. Ajuntei de Israel alguns chefes para subirem comigo. Que experiência tremenda. O favor de Deus está sobre nós. Esdras vai testemunhar esse favor de Deus no capítulo 7, verso 6, verso 9, no capítulo 8, verso 18, 22, 23, 31, ele vai dizer, a boa mão do Senhor esteve sobre mim, a boa mão do Senhor esteve sobre nós. Ele fala isso várias vezes, né? Pelo menos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes ele vai falar, a boa mão do Senhor esteve sobre mim, a boa mão do Senhor esteve sobre nós. E não é esse o testemunho, não é essa experiência que eu e você vivenciamos? Por que é que nós chegamos aonde nós chegamos? Porque a boa mão do Senhor esteve sobre a minha saúde, a boa mão do Senhor esteve sobre o meu trabalho, a boa mão do Senhor esteve sobre a minha família, a boa mão do Senhor esteve sobre o meu casamento, a boa mão do Senhor esteve sobre a minha comunidade de fé, a boa mão do Senhor esteve sobre os meus filhos, a boa mão do Senhor esteve sobre nós. É por isso que nós chegamos até aqui, porque a boa mão do Senhor esteve sobre nós. Então, Esdras vai contar essa experiência pessoal e nos falar sobre esse favor de Deus, a boa mão do Senhor. Favor de Deus representado pela sua boa mão. E ele vai nos dizer que o favor do Senhor renova o ânimo. Né? O favor do Senhor sobre nós nos renova o ânimo. Né? Como eu acabei de citar de Isaías, aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças. Né? E Esdras usa uma linguagem diferente. Isaías diz, aqueles que esperam no Senhor renovam suas forças, voam como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Esdras vai falar diferente, ele vai dizer, a boa mão do Senhor sobre a gente, sobre a nossa vida, renova o nosso ânimo. É como Davi, depois de chegar em Ziclag e encontrar Ziclag incendiada, e as famílias terem sido raptadas, né, onde ele sofreu terrivelmente, onde os seus homens falavam até em apedrejá-lo. Ele
recobrou o seu ânimo no Senhor, ele renovou o seu ânimo no Senhor, né? E é isso que também é testemunhado aqui pelo Esdras. Esdras diz que foi a boa mão do Senhor sobre ele que renovou o seu ânimo. Ele diz: me animei segundo a boa mão do Senhor sobre mim. E ele diz mais, que a boa mão do Senhor não só renova o ânimo, mas nos dá capacidade para agir. Ele renovou o ânimo e recebeu capacidade de Deus para agir. Ele diz que logo depois disso ele ajuntou de Israel alguns chefes para subirem junto com ele. Ele conseguiu formar uma equipe, né? Ele conseguiu formar uma equipe. Ele conseguiu levantar, mobilizar pessoas para se unir com ele nesse projeto, nesse propósito que visava a glória de Deus e o bem de Israel. Então observe só que coisa surpreendente, né? A boa mão do Senhor sobre nós significa o seu favor derramado sobre as nossas vidas. E esse favor nos renova o ânimo e nos dá capacidade para agir segundo a vontade de Deus, para a glória de Deus e para o nosso próprio bem. Que coisa surpreendente. Então eu espero que Deus permita que você vivencie a experiência do favor do Senhor sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu casamento, sobre os seus filhos, sobre a sua comunidade de fé, que você vivencie essa experiência da boa mão do Senhor, né? Que você possa dar testemunho, quando talvez chegar ao final do ano, você vai dizer como Esdras, você vai louvar o Senhor como Esdras, você vai testemunhar como Esdras, e você vai contar uma experiência tal qual Esdras, e você vai poder dizer: olha, eu vivi o favor do Senhor, a boa mão do Senhor, ele renovou o meu ânimo, e ele me capacitou para agir num momento de grande luta, de grande desafio, mas também de grande oportunidade. Sabemos que os desafios trazem consigo oportunidades. E esse ano está já apresentando muitos desafios. Mas junto com os desafios, ele traz a reboque consigo oportunidades especiais da parte de Deus. Oportunidade para a gente considerar a suficiência do Senhor. Oportunidade para a gente considerar a intervenção do Senhor. Oportunidade para a gente reconhecer o favor do Senhor, experimentar e reconhecer o favor do Senhor sobre a nossa vida. Eu espero que seja assim comigo e com você, em nome de Jesus. Que Deus nos dê esta graça, de que a nossa confiança se renove, em nome de Jesus. Que assim como aconteceu com Esdras, aconteça comigo, aconteça com você, em nome de Jesus. E que neste ano de 2022, nós prossigamos, como diz Paulo, esquecendo das coisas que para trás ficam. Nós prossigamos para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. E como diz a palavra para Josué, não desviando nem para a direita nem para a esquerda, tá? Não desviando nem para a direita nem para a esquerda, mas prosseguindo firme para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Sempre atentos à voz do bom pastor, aquele que nos chamou. Nós vamos seguir a voz do bom pastor durante esse ano. Nós vamos ficar firmes com Jesus. Nós vamos seguir em frente. Tá certo? E quando chegar o final do ano, nós vamos poder dizer, não do louvor de Esdras, mas do meu louvor ao Senhor. Não do testemunho de Esdras, mas do meu testemunho ao Senhor. Não da experiência de Esdras, mas da minha experiência com o Senhor. Quando chegar ao final do ano, nós vamos falar: é o meu louvor ao Senhor, é o meu testemunho ao Senhor, é a minha experiência com o Senhor. Por quê? Porque a minha confiança se renovou em Deus, olhando para aquilo que está registrado na palavra de Deus sobre Esdras. E por quê? Porque eu considerei a suficiência do Senhor, eu considerei a intervenção do Senhor, eu considerei o favor do Senhor. E tudo isso moveu meu coração, me renovou, né? Me alimentou, né? Me fortaleceu na fé e na confiança em Deus e na sua palavra e nas suas promessas. Que seja assim comigo e com você. Nós vamos começar e vamos começar bem. Nós vamos renovar nossa confiança para a honra, glória e louvor do nosso bendito Deus e Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe você, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus e para a glória do Senhor. Aleluia. Amém, amém e amém.